Bom, a gente sabe muito bem que o Brasil está numa posição global que é absolutamente única quando o assunto é transição energética. Com uma matriz elétrica que já é super renovável, nós temos nas mãos, literalmente, uma oportunidade de ouro para liderar essa nova economia de baixo carbono. Mas cá entre nós, ter potencial não é a mesma coisa que ter um plano de ação, concorda? E é bem aí que entra uma sacada brilhante que surgiu para o Hackathon E+, uma ferramenta pensada justamente para pegar toda essa vantagem competitiva e transformar num negócio muito concreto. Para quem acompanha de perto essas inovações em sustentabilidade, o Instituto E+, lançou há pouco tempo a PID, a Plataforma Interativa de Descarbonização. É um mapa interativo sensacional, lotado de dados sobre a nossa infraestrutura. Mas a equipe por trás da solução que a gente está destrinchando hoje percebeu que faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E eles criaram um slogan que acerta na mosca. O lema é o seguinte: a PID mostra onde estão os dados e o Cluster Copilot mostra onde estão as oportunidades. O grande ponto aqui é entender que só ter a informação bruta não resolve. A gente precisa de inteligência focada em negócios. E é exatamente essa a proposta dessa nova camada tecnológica. Para entender o cenário completo, precisamos dar um passo atrás e olhar para o Atlas do Futuro Industrial do Brasil 2025. Esse documento deixa muito claro que a descarbonização industrial é o melhor atalho para o nosso crescimento econômico, juntando sustentabilidade e inclusão social. Então, o Atlas e a própria PID são, na verdade, as matérias-primas fundamentais aqui. Eles reúnem o que a gente precisa para articular recursos energéticos, o agronegócio e a nossa logística. Mas a inovação não para, né? O próprio Atlas reconhece que a PID vai evoluir, e o Cluster Copilot aparece exatamente como esse próximo salto natural. E aí a gente esbarra na grande questão. Num país continental como o nosso, com portos para todo lado, rodovias, rios, muito vento lá no Nordeste, um agronegócio gigante no Centro-Oeste e a indústria pesada no Sudeste, por onde começar? Onde exatamente a gente constrói ou investe primeiro? O X da questão é que, por mais que ter um oceano de dados seja incrível, tomar uma decisão executiva que envolve bilhões de reais, olhando só para camadas técnicas de um mapa complexo, bom, é uma tarefa quase Hércule, especialmente para gestores que não são necessariamente da área técnica. O contraste aqui é muito revelador. Hoje, para tirar proveito de toda essa base de dados, investidores e gestores públicos precisam cruzar manualmente um monte de informações. Ficar olhando latitude, longitude, onde passa a linha de transmissão, onde tem polo industrial, é demorado e dá muita margem para hesitação. Então, de um lado, a gente tem esse peso da análise manual de dados brutos e do outro, a promessa do Cluster Copilot, decisões guiadas. O problema que a gente tem agora não é falta de dado. O desafio real é transformar toda essa complexidade numa decisão rápida, embasada e que dê para colocar em prática. E é por isso que o projeto do Hackathon E+, traz para o palco o seu grande protagonista, o Cluster Copilot. E olha, é super importante deixar claro que ele não quer de jeito nenhum substituir a PID. Muito pelo contrário, ele funciona como uma interface complementar, uma verdadeira camada de tradução inteligente. A gente pode pensar nele como aquele assistente executivo super ágil que lê os dados técnicos da plataforma oficial e traduz tudo na hora para a linguagem dos negócios e das políticas públicas. É a ponte que faltava entre a ciência de dados geográficos e o dinamismo do mercado corporativo. A engenharia por trás disso é fascinante. O sistema funciona baseado em camadas. O software pega e lê várias fatias do Brasil. O potencial de energia eólica e solar, onde já tem indústria operando, a rede de dutos, a disponibilidade de biomassa e por aí vai. Quando ele sobrepõe todas essas camadas digitalmente, o Copilot consegue identificar os cruzamentos perfeitos, aqueles verdadeiros pontos de luz no mapa onde as condições para montar um polo industrial verde são simplesmente ideais. É como se ele encontrasse a agulha no palheiro num passe de mágica. Vamos ver como isso funciona na prática, uma experiência de quem está usando. A jornada foi desenhada para ser muito fluida, em 3 passos super rápidos. Primeiro, a seleção do perfil. O sistema entende se quem está ali é do setor público ou um investidor privado. Segundo, o objetivo. Por exemplo, encontrar o melhor local para produzir biometano. E no terceiro passo, o sistema faz aquele cruzamento automático dos mapas e já entrega um ranking das melhores regiões junto com o relatório executivo. Ou seja, semanas de análise viram minutos, com respostas e próximos passos claríssimos. Tá, mas como o sistema decide qual região é realmente a melhor? A equipe criou o que eles chamam de Cluster Score, uma pontuação baseada em 5 dimensões. Vamos lá. A primeira é energia limpa, para ver a presença de recursos renováveis. A segunda é infraestrutura, olhando para portos e ferrovias. A base industrial é a terceira, mapeando os grandes consumidores locais. A sinergia setorial vem em seguida para garantir que o recurso casa com a indústria certa. E para fechar, a maturidade, que avalia o risco olhando para as políticas públicas e projetos que já existem na área. É uma avaliação territorial absurdamente robusta.
O mais sensacional é que esses critérios não são fixos. O sistema é muito inteligente e totalmente dinâmico. Ele adapta a análise dependendo da rota estratégica que foi escolhida. Se a ideia é focar em combustível sustentável de aviação, o famoso SAF, o radar do sistema vira para biomassa e proximidade de aeroportos. Se for hidrogênio verde, ele já começa a buscar regiões com muito vento ou sol, combinadas com portos. Agora, se o foco for fertilizantes verdes, ele cruza os resíduos do agronegócio com a infraestrutura agrícola na hora. Ele sabe exatamente o que procurar para cada negócio. Para deixar isso bem tátil, vamos pegar o caso do SAF. O Brasil tem uma janela de oportunidade colossal aqui, já que a partir de 2027 o uso dele vai ser obrigatório para reduzir as emissões globais da aviação. Mas onde a gente instala uma planta industrial de bilhões? O Copilot cruza rapidinho os mapas de resíduos, tipo cana ou soja, vê a distância para os grandes aeroportos para evitar custo de frete e checa a infraestrutura em volta. O resultado final? Um ranking imediato das melhores macro-regiões logísticas para dominar esse mercado. E claro, a ferramenta não para por aí. Se a gente olhar para o hidrogênio de baixa emissão e para os fertilizantes verdes, que são vitais para a nossa reindustrialização, o potencial é absurdo. O Copilot entende que para o hidrogênio o segredo é ligar muita energia limpa com indústrias como siderurgia. Isso cria os hubs perfeitos, que é o que já está se desenhando no Pecém, no Ceará, ou em Camaçari, na Bahia. E para os fertilizantes, a ferramenta mapeia rapidinho onde o biometano pode substituir o que a gente importa, aproveitando toda a força do nosso interior. E o impacto de uma ferramenta assim escala para 5 públicos bem diferentes. Os gestores públicos ganham o poder de direcionar incentivos regionais com precisão cirúrgica. Para os investidores, traz a tranquilidade de saber onde alocar capital com o menor risco possível. A indústria consegue visualizar certinho onde estarão os insumos não fósseis de amanhã. Pesquisadores ganham agilidade para fundamentar estudos complexos. E a sociedade civil passa a compreender oportunidades super técnicas, tornando toda essa transição energética um assunto acessível e transparente. No fim das contas, é vital conectar essa inovação do software com o mundo real. Transformar montanhas de dados em relatórios práticos, acelera as nossas metas climáticas, gera empregos de altíssima qualificação e traz desenvolvimento tecnológico e econômico para várias regiões. O país deixa de ser só um exportador de matéria-prima verde e passa a estruturar uma simbiose industrial de altíssimo valor agregado. Porque vamos combinar, a descarbonização é, sem sombra de dúvida, a maior oportunidade de reindustrialização do nosso tempo. Então, com a plataforma oficial mostrando todos os dados e o Copilot traduzindo tudo isso em oportunidades super tangíveis, o risco da incerteza despenca. Quando a gente tem na mão relatórios práticos apontando onde estão as maiores sinergias, o caminho fica muito óbvio. E aí fica aquela reflexão final para a gente encerrar, com cenários todos simulados e as portas do desenvolvimento verde escancaradas, quem é que vai ser visionário o suficiente para dar o primeiro passo e construir de fato esse futuro industrial? Fica aí a provocação. Até a próxima!